Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, a nossa porção de texto agora será do verso 23 até o verso 29. Jó 19, do 23 ao 29. Depois nós vamos passar por todo o livro de Jó. Diz assim a palavra do Senhor: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele? Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor fale conosco, nos conduza conforme a vontade dEle, em toda a verdade. Santo Deus, bendito é o Teu nome. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra ela é poderosa, é eficaz para transformar mentes e corações. E assim nós pedimos ao Senhor, transforma, Pai, as nossas mentes, nos dá ouvidos para ouvir e coração para crer na Tua palavra, e que o nosso coração seja verdadeiramente transformado para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua orientação e clamamos, dirige-nos, ó Pai, em todas as coisas conforme o Teu querer, e que a nossa confiança esteja sempre no Senhor. Quanto a mim, ó Pai, mais uma vez, tem misericórdia da minha vida. Te suplico, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados e que, apesar de mim, use a minha vida para a glória do Teu santo nome, Senhor. Esconde-me atrás da Tua cruz, Senhor, e que a Tua mensagem vá e produza o efeito pelo qual ela tem sido lançada, que é exaltar o Teu santo nome e, segundo a Tua vontade, converter corações e conduzir os Teus filhos na Tua presença, sempre para dar bom testemunho do Senhor sobre essa terra. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a salvação, ela vem de Cristo pela fé. A salvação, muitas vezes a salvação é pela fé. Sim, mas a salvação é, em primeiro lugar, por causa de Cristo e através de Cristo. É Cristo quem salva e Ele dá a fé. Então Ele salva dando fé. Não é simplesmente a fé que nos salva. Cristo salva e Cristo salva dando a fé. Não depende absolutamente nada de nós. Depende somente de Deus. E assim, os crentes têm a fé, mas às vezes nós não sentimos. Às vezes nós não vemos. E aí pode aparecer que a fé até foi embora, ou até não tem fé. Mas não depende de nós, depende do Senhor.
A verdade é que ter fé, irmãos, e essa fé sobrenatural, essa fé que quem dá é Cristo, vai muito além do que os olhos podem ver, vai muito além do que nós podemos sentir, do que os nossos sentidos captam, vai muito além de gatilhos emocionais. E tem uma série de pessoas que estão ficando especialistas em gatilhos emocionais, para emocionar, para chorar e tal. A fé ela vai além disso. É claro que ela tem vários aspectos. Um deles é a emoção, mexe com a nossa emoção, porque as emoções fazem parte de nós enquanto homens e mulheres, que são compostos de parte material e parte espiritual. Então as emoções estão muito ligadas a isso. Mas a fé, ela não pode ser explicada somente nesses termos, de sentir, de ver, de achar. Porque a fé que vem de Cristo nos leva a crer quando nós não sentimos. A fé sobrenatural, ela nos leva a confiar quando nós não estamos vendo absolutamente nada. A fé verdadeira, ela nos leva a confiar em Cristo, confiar em Deus, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo vá diferente daquilo que nós cremos e esperamos. Essa é a fé que vem do Senhor. Jó aqui, nesse capítulo 20, irmãos, ele continua no contexto que nós já sabemos, de sofrimento extremo. E ele está sendo afligido através da enfermidade, através e por causa das perdas, e também por causa dos amigos. Outra coisa que aflige Jó, que nós vemos nesse contexto, é que muitos deram as costas para ele. Muitos simplesmente foram embora. E é na adversidade que se conhece o amigo. Aquele amigo que as Escrituras falam, aquele amigo mais chegado que o irmão, é no momento da adversidade. Quando você está bem, com dinheiro no bolso e dando festa para todo mundo, não vai faltar amigo. Na hora da dificuldade, é a hora que se mostra quem é do Senhor e quem é aquele que realmente dá a mão, dá o ombro e ajuda ao amigo. E isso é muito precioso. Mas Jó, ele está se sentindo aqui esmagado e abandonado. Mas, contrariando todas as circunstâncias do capítulo 19, ele mostra que a fé dele continua firmada em Deus. É interessante ainda que Jó manifesta o desejo de que a história dele fosse registrada. Isso é interessantíssimo, porque ele crê assim: se a minha história for registrada, mais cedo ou mais tarde as pessoas verão que todas as acusações que eu estou sofrendo, todo o abandono, ele foi injusto. E é maravilhoso porque o Senhor concedeu que o livro dele fosse registrado. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos passando por todo o livro de Jó, e o livro de Jó foi registrado. E não somente isso. Jó, ele é citado pelo profeta Ezequiel. Jó é citado por Tiago no seu livro, na sua carta, né? Então nós vemos o agir de Deus. Jó, irmãos, recebeu muito mais de Deus do que ele sequer imaginava, do que ele pediu. E o Senhor fez isso com ele. Então, é esse contexto. É lógico que ele não sabia. Ainda ele não sabia, mas ele colocou essas coisas diante do Senhor, e o Senhor foi concedendo a ele, por graça e misericórdia, e Jó, não, como ele não tem parte com as coisas aqui de baixo, ele não sabe que hoje nós estamos aqui estudando, lendo, pregando o livro dele, né? Mas Jó, com o exemplo dele, tem ensinado, tem ajudado a muitos cristãos. E aí, irmãos, nesse capítulo 19, o que a gente vê? A esperança dos crentes não deve ser limitada pelas circunstâncias. Isso nós já falamos várias vezes, mas agora é muito contundente, porque as circunstâncias, às vezes, limitam a nossa fé. E nós vemos aqui que a esperança dos crentes, ela não deve ser limitada. Por quê? Porque os crentes têm um Deus vivo,
um Deus ativo, um Deus que atua e sustenta os seus filhos na fé. Então, temos circunstâncias terríveis, Jó passa por algo terrível, mas ele, contrário a todas as circunstâncias, ele continua crendo que ele tem um Deus em quem pode confiar. Primeira parte aí do capítulo, nós vemos que Jó, ele tem a dor intensificada pelos seus amigos. Alguém lê para mim do verso 1 ao verso 3, por favor. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me. Irmãos, a situação de Jó, ela não é fácil. Ele já havia reclamado em outros momentos que os amigos estavam aumentando a dor dele, mas agora ele é contundente e categórico. Ele está falando aqui no versículo 2, até quando vocês vão me causar aflição? Até quando vocês vão me esmagar com as suas palavras? Queridos, irmãos e amigos, eles podem ser instrumentos para ou reduzir a dor, para consolar, ou para aumentar a dor. Isso é uma realidade. E eu já fui instrumento de Deus para aumentar a dor. E eu já fui instrumento de Deus para consolar. Eu tenho certeza que todos vocês já tiveram essa experiência. Talvez o Senhor não o tenha revelado. Mas muitas vezes, quando nós queremos consolar, encorajar, nós falamos o que não devemos falar, ou não deveríamos falar. Fato é que esses amigos estão ali afligindo. E quando ele fala, me quebrantareis, a palavra é, vocês estão me fazendo em pedaços, vocês estão me esmagando. E isso nós temos, esse tipo de coisa, nós temos 2 exemplos nas Escrituras com o próprio apóstolo Paulo. Abre para mim 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Quem encontrar pode ler, por favor. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor me pague segundo as suas obras. Então, Alexandre, o Latoeiro. Quem era Alexandre e exatamente o que Alexandre fez? Nós simplesmente não sabemos. Mas o que a gente sabe? Que ele causou muitos males a Paulo. E outra coisa que nós vemos lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, é que eles eram da igreja e eles foram expulsos. Eles foram retirados da comunhão. Então, Paulo fala que tanto Alexandre quanto Himeneu foram entregues a Satanás. E aqui ele orienta que se tome cuidado com Alexandre. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor vai dar a paga para ele. Então, é uma alerta também a Timóteo. Então, houve quem criou problemas, causou males a Paulo, mas também havia irmãos que prestavam auxílio e davam conforto a ele. Colossenses, capítulo 4, verso 10 e 11. Alguém leia, por favor, Colossenses 4, 10 e 11. Saúde-vos a estar prisioneiro comigo, mas quem está na fé, sobre quem receber instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-lo. Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, cooperam pessoalmente comigo, eu digo Deus. Eles têm sido meus Esses homens têm sido meu consolo. Esses homens têm sido meu conforto. Esses homens têm me ajudado na caminhada. Então nós vemos
pessoas da igreja, pessoas amigas, ou que foram amigas, uns causando males, ao ponto até de ser retirado da comunhão dos crentes, e outros prestando grande ajuda. Então, nós entendemos aqui, pelas Escrituras, que tem aqueles que ajudam e tem aqueles que atrapalham. Qual o grupo que majoritariamente nós estamos? Nós estamos majoritariamente naqueles que encorajam, que consolam, que ajudam, ou aqueles que atrapalham, que lançam vinagre na ferida, aqueles que afligem, aqueles que despedaçam, quebram, esmagam. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, e teve outros capítulos para trás que nós falamos de forma mais profunda sobre esse fato. O caso é que os amigos de Jó o vituperaram 10 vezes. O que quer dizer isso? Continuamente, direto, esses amigos continuamente afligiam a Jó, continuamente eles faziam o que não deveriam fazer, continuamente eles estavam repreendendo e insultando de forma equivocada Jó. Esse 10 vezes aqui do versículo 3 quer dizer isso. Quantas vezes, irmãos, nós às vezes ficamos cegos nas nossas posições e insistimos com coisas que não glorificam a Deus e que não devem ser feitas conforme as Escrituras. Nós precisamos ficar atentos a isso, porque o sentido aqui na palavra é que, além de todos os problemas, Jó estava sendo torturado pelos amigos que deveriam consolá-lo. Aqueles que deveriam consolar estão torturando com palavras. Irmãos, palavras às vezes ferem muito mais do que a violência física. Minha mãe, hoje é Dia das Mães, né? Uma homenagem à minha mãe. Minha mãe, eu preferia muito mais que ela me desse uma meia dúzia de chinelada que me desse um sermão. Porque a chinelada você tomava, aquele negócio passava logo. Agora, um sermão bem dado, aquilo ali, ainda que fosse necessário e devido, né, irmãos? A palavra, quando ela é bem colocada, ela traz para nós um peso muito grande. E eu estou falando eu merecendo. E quando não se merece? Nós precisamos ficar atento com essas coisas. E esses homens, o contexto aqui é que eles não estavam olhando para eles mesmos. Jó fala isso, vocês estão achando que vocês são melhor que eu em quê? Eu pequei, mas o meu pecado, eu tenho os meus erros, sou eu e o Senhor. Mas e vocês? Vocês não têm pecado, não? Irmãos, continuamente, nós tecemos críticas a irmãos como se nós mesmos não tivéssemos pecado. Nós suspendemos o juízo, nos colocamos no lugar de Deus e já lançamos o veredito. Nós temos que ficar atentos com isso, porque é exatamente isso que os amigos de Jó estavam fazendo, com palavras, torturando, e nós não somos melhores que ninguém, que absolutamente ninguém. Se nós não nos comportamos tão mal quanto nós deveríamos, é porque Deus põe a mão. Porque se Deus tirar a mão, você queima no golpe, você xinga quem você não deve xingar, você faz o que você não deve fazer, você briga, você perde a linha. Nós, às vezes, temos um comportamento moral ou social melhor porque Deus colocou a mão sobre nós. E o nosso coração? Como que está o nosso coração? É importante nós avaliarmos isso para que a gente saiba ministrar adequadamente o remédio. Mesmo que seja uma pessoa em pecado, que precisa de orientação, a dose do remédio é que vai definir se você vai sarar ou se você vai matar. A palavra de Deus, por exemplo, com os pequeninos, fala para disciplinar, mas não fala para espancar. Aí isso está claro na palavra. Provérbios fala isso. Você disciplina, mas você não mata o seu filho, não.
Então, nós precisamos ter esse entendimento daquele remédio que nós temos, que foi dado por Cristo. Qual que é a medida que nós devemos fazer para que a gente não intensifique a dor dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, e para que nós verdadeiramente sejamos bênção? Porque diante de toda essa situação que Jó já estava vivendo, e os amigos afligindo, ele falou assim: Deus me abandonou, Deus me desamparou, o Senhor me desamparou totalmente, diante de tudo que eu perdi, diante dessa doença que eu estou nela. E agora, esses homens que, quando eu via chegando, eu até me alegrei, mas eles só fazem me torturar, Deus me abandonou. E outra, não tampa a boca deles. Não é possível um negócio desse. Alguém lê para mim o versículo 7 ao 10, por favor. E o homem respondeu, tirou da cabeça a mão de todos os lados, derrubou, e arrancou a esperança como uma arma. Olha só, irmãos, o que Jó está falando aí? Eu estou clamando, eu estou orando. Violência. Estão praticando violência comigo, mas não estão me ouvindo. Não há justiça. Eu clamo, ninguém faz nada. Ele clama a quem? Clama a Deus. E eu não sou respondido, não há justiça. Deus não está agindo devidamente. Às vezes, irmãos, parece que nós somos desamparados por Deus. Às vezes essa é a impressão, que nós somos desamparados por Deus. A verdade é que nós reclamamos e choramingamos por muito menos do que pelo que Jó passou. A verdade é essa. Para a gente reclamar e choramingar, não precisa da gente passar nem perto daquilo do que Jó passou. Isso pode acontecer, irmãos, com crentes. Não quer dizer que Deus está brincando de esconde. Mas é porque o Senhor tem um propósito em cada coisa. A adversidade, irmãos, ela é pedagógica. É o Senhor querendo nos ensinar algo, alguma coisa. E a adversidade, ela nunca vem sozinha. É a adversidade, que ela é pedagógica, mas ela tem também o tempo, que auxilia nesse propósito que o Senhor tem. O tempo é um instrumento de Deus, junto com a adversidade, para alcançar os seus propósitos. Nós temos, dá um exemplo, nós temos duas variáveis importantes quando você está preparando um alimento. Quais são as duas coisas importantes quando você está preparando o alimento? Uma é a temperatura, né? A temperatura é importante. E a outra coisa, qual que é importante? O tempo é importante. Então, a temperatura e o tempo são importantes para se preparar a alguma coisa. E é como se Deus estivesse nos preparando. E tanto a profundidade, a gravidade da aflição e o tempo são controlados pelo Senhor. Vai ser uma gravidade, vai ser uma aflição grave, profunda. Quem sabe é o Senhor. Vai ser rápido ou vai durar anos? É o Senhor. O Senhor controla as variáveis. Ele, como esse todo soberano, o todo poderoso, aquele que tem todo o poder, ele sabe como que ele tem que controlar as duas coisas para que você e eu cheguemos no ponto que ele quer que a gente chegue. Porque é assim que ele faz.
Ele determinou que nós sejamos santos, que nós o amemos acima de todas as coisas, que nós o busquemos em primeiro lugar. E aí, irmãos, Ele sabe como que vai trabalhar conosco, qual que é a gravidade das aflições, o quão graves e profundas elas serão e quanto tempo. E aí, às vezes parece que está demorando demais. E às vezes parece que Deus não responde às nossas orações. E isso aumenta a sensação de severidade. Isso aumenta a sensação de severidade. Quando o Senhor não fala conosco, quando você não acha graça e alegria de participar do culto do Senhor, quando você não se alegra em estar com o povo do Senhor, em orar, essas coisas vão endurecendo o nosso coração, e isso, sem nós percebermos, vai acrescentando sobre nós mais dor nesse tratamento. Há tratamentos mais dolorosos e há tratamentos menos dolorosos, irmãos. Mas quando o Senhor não fala, não consola, a gente não acha graça, alegria no louvar a Deus, nós vamos ficando mais com essa sensação de que o Senhor nos abandonou. Há momentos que nós não percebemos Deus. Qual de nós, irmãos, nunca passou um grande período orando por alguma coisa e simplesmente Deus não respondeu? Deus não entregou o que você estava pedindo e também não deu outra direção. As coisas às vezes passam e se resolvem e a gente nem percebe, mas em alguns momentos é assim. A gente ora e o Senhor não fala nada. Às vezes, um emprego, uma enfermidade, qualquer coisa. A gente ora e o Senhor não responde. Isso aumenta a nossa aflição. Isso aumenta essa questão de parecer que está sendo mais grave. Mas, quando nós, irmãos, não percebemos, nós não podemos cair no erro que Jó e vários outros irmãos das Escrituras caíram, de achar que Deus abandonou. Eu já aconselhei pessoas dessa forma. Deus me abandonou, Deus não quer saber de nada comigo, eu vou sair da igreja. Vai aumentar a temperatura. A fervura vai aumentar. Eu vou na igreja, não muda nada. Há momentos, irmãos, que parece que Deus nos abandonou. Mas a Escritura nos mostra e nos ensina que Ele está cuidando de tudo, o tempo todo. Agora, não é incomum, eu quero pegar só um exemplo. Abre aí comigo o Salmo 22, verso 1 e 2. Salmo 22, verso 1 e 2. O que está escrito aí? Quem quiser pode ler, por favor. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe de mim a minha salvação, as palavras do amigo. Deus meu, clamo no dia e não me responde. Também de noite, porém, não me responde. Irmãos, Salmo de Davi, e ele é atribuído a Cristo, quando Cristo fala: Senhor, Senhor, por que me abandonaste na cruz? Só que antes de Cristo ter feito essa oração, Davi estava passando por alguma coisa que o fez fazer essa oração. Era uma aflição própria de Davi. Davi está falando: Senhor, o Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou. Eu oro e o Senhor não me responde.
Então, antes dele ser um salmo aplicado a Cristo, foi algo pelo qual Davi passou. Olha o versículo, a partir do versículo 12 do Salmo 22. Todos me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água. Você já teve essa sensação de se derramar como água? Eu nunca, eu não quero passar por isso, não. Derramei-me como água, deve ser, não tem força para ficar sobre as próprias pernas, né? O cara não aguenta, o joelho não segura. Todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua está colada no céu da boca. Estou à beira de morrer. Aí continua. Mas como é que ele começou? Senhor, o Senhor me abandonou. Davi, irmãos, o grande rei Davi. Outra coisa que faz, além do tempo, além da gravidade, da dor, que faz a aflição ficar mais severa, mais grave, Jó também fala. Os amigos, familiares, parentes e irmãos se afastaram. Nós lemos aí até o versículo 10, mas quando continua, as pessoas riem dele. O servo dele, ele chama e não atende. A esposa, irmãos, se a esposa não aguenta o cheiro do camarada, quem que vai aguentar? A esposa não suporta o meu hálito e o meu cheiro. Ele está perdido. Porque isso é um chamado do Senhor, viu, irmãs? Cuidar do marido, mesmo que ele cheire mal. Né? A gente não fala isso no casamento, viu, Sara? Mas mesmo se o marido cheirar mal, né, tem que continuar cuidando dele. Então isso aumenta a aflição de Jó. Os amigos sumiram, os que ficaram falam mal, torturam com as palavras. Os familiares, quando tinha churrasco na casa de Jó, estava todo mundo. Quando matava lá do boi gordo, o povo ia. Agora não vai mais. Os familiares que continuaram vivos, né, irmãos? Os irmãos se afastam. E sabe o que é interessante? Jó falou que esse tratamento dos amigos e aqueles que deram as costas vem de Deus. E vem mesmo. Porque ele está falando aqui que Deus o cercou. Nem Jó sai e nem ninguém entra. Versículo 6. Sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Então ele está ali apanhado. E mais para frente, nos versículos para frente, ele diz que ele está cercado. Então Jó não consegue, é como um cerco militar. Ele está cercado e não pode ir e nem voltar. Versículo 11. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Jó está sitiado. Ele é um adversário sitiado pelo próprio Deus. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Jó não tem saída. Ninguém entra, ninguém sai. E Jó não tem para onde ir, porque o Senhor criou diante dele um cerco militar. Isso também não era incomum nas Escrituras, isso vem do Senhor. Salmo 88, verso 8. Alguém leia para mim, por favor. Salmo 88, verso 8. Alguém leia para nós. Afaste de mim os meus conhecidos, não fizeste objeto de abominação com eles. Estou preso e não deixo como sair.
Parece que é o próprio Jó falando. Deus, apartaste de mim. Quem apartaste? Deus afastou os amigos, afastou os conhecidos e fez dele objeto de abominação. Então, diante de todas essas coisas, Jó e nós podemos falar: Deus me abandonou, Deus me desamparou, eu não sou crente coisa nenhuma, o Senhor não tem nada comigo e Ele simplesmente se afastou de mim e não quer nada comigo. Só que, apesar do que eu sinto, apesar do que eu vejo, apesar daquilo que eu consigo discernir, o que a Escritura diz sobre o cuidado de Deus? Ele é contínuo, ele é o tempo inteiro e faz parte desse trabalho do Senhor para nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Irmãos, o Senhor tem sobre nós um objetivo: nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o objetivo que o Senhor tem para conosco. Então, algumas coisas que Ele faz são necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso amadurecimento, mas Ele não nos desampara. E esse é o testemunho da Escritura. Abram comigo Isaías 41, 17. Isaías 41, 17, quem achou pode ler. Nos famintos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, o ouvirei, o Deus de Israel, não o desampararei. Então, olha só, mesma situação, o povo de Deus aflito, quer água e não acha água. Não tem água, a língua está seca. Senhor, o Senhor nos desamparou. Não, de maneira nenhuma, mas ele fala: eu, o Senhor, os ouvirei. Quer dizer que quando eles clamavam, ele não ouvia? Não, não é isso. É que ele, no devido tempo, ele vai atuar. Ele, o Deus do povo de Israel, o Todo-Poderoso, o Eu Sou, não o desampararei. O Senhor, estão vários versículos desses, irmãos, vários nas Escrituras, que o Senhor não nos desampara. Muito embora, às vezes, a gente pode sentir desamparado, a gente se sentir desamparado, mas a palavra diz que Ele não nos desampara. Essa promessa, nós precisamos nos agarrar nela. A vacina, para isso, ela vai ser 100% eficaz? Não. Para Jó não foi. Para Davi também não foi. Mas nós devemos meditar na promessa. Nós devemos nos lembrar quem é o nosso Deus, quais são as obras dele, quais são as promessas dele, que quando a gente for tentado a falar que Deus esqueceu de nós, Deus nos desamparou, a gente se lembra das Escrituras. Mas isso pode acontecer? Pode. Aconteceu com Davi, aconteceu com Jó, mas nós devemos nos firmar nessa rocha, nessa promessa que é o próprio Senhor. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos desampara nunca. E aí, baseado nisso, depois de Jó meditar sobre essas coisas, eu estou sendo fustigado demais, eu estou sofrendo demais, Deus me desamparou. E aí ele tem um relance. E aí ele se apega e mostra uma esperança que é sustentada não pelas coisas naturais, mas pelo sobrenatural do Senhor. Alguém leia, por favor, do verso 23 ao 27. Verso 23 ao 27. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem no livro. E que com pena de ferro, com chumbo,
para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros, o verão. Por isso, meu coração se consome dentro de mim. Irmãos, aqui nós temos um dos pontos mais altos, né? O clímax do livro de Jó e também das Escrituras. Nós vemos aqui Jó. Quem é Jó aqui? Um homem doente, um homem fraco, um homem abandonado pelos parentes, pelos amigos, pelos irmãos, pelos próprios empregados, pela esposa, acusado sem nenhuma misericórdia pelos amigos, um homem que as orações não estão sendo respondidas. Jó falou isso lá atrás. Eu era um homem que buscava a Deus e eu tinha as orações respondidas. Agora ele diz que Deus o desamparou. Então, ele não tem mais orações respondidas. Ele perdeu a alegria de viver. Jó está no pó, na cinza. Ele não tem esperança nenhuma de futuro. Eu vou tomar esse remédio aqui e daqui uma semana eu estou bom, daqui um mês eu estou bom, as coisas vão melhorar. Não, ele não tem esperança absolutamente nenhuma no futuro breve. Ele está sem perspectiva e sem saída. Jó aqui, irmãos, ele estava como um moribundo suplicante que havia perdido praticamente tudo. Mas ele tinha uma coisa: a fé que Deus concede. A fé que é dada por Deus. Não a fé que vai dar tudo certo. Não, no final dá tudo certo. No final fica tudo bom. Não. A fé sobrenatural concedida por Deus. Irmãos, isso é o Evangelho. Enquanto a gente não se entende como moribundo, suplicante, que não tem nada para dar para Deus, nós não entendemos verdadeiramente a graça no Evangelho. Não entendemos. Porque nós achamos que Deus não faz mais do que obrigação em nos salvar. Porque quando a gente fala que a gente é um moribundo, um mendigo espiritual, morto em delitos e pecados, nós dizemos: não, pastor, não, mas eu acho, não, eu não sou assim, não, tá doido, eu não sou desse jeito, não, tem gente pior do que eu aí, tem muita gente pior do que eu aí. Mas enquanto nós não enxergarmos que nós, por nós mesmos, não temos nada para oferecer a Deus, nós não entendemos a graça do Evangelho que é derramada em nós, e isso é pela fé, e pela fé somente. Mesmo Jó não tendo nada, ele mostrou aqui que ele tinha tudo que ele precisava. Fé no Salvador. Versículo 25 e 26, parafraseando, ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, mesmo após a minha morte, em minha carne eu verei a Deus. Mesmo que eu morra, de alguma forma, eu receberei novamente um corpo, e nesse corpo eu verei a Deus, e os meus olhos, os meus próprios olhos, esses olhos verão a Deus e não outros olhos. Irmãos, o que é isso? Isso é o Evangelho. Homens e mulheres moribundos, sem esperança, encontram salvação em Cristo. Homens e mulheres que estavam mortos passam a viver quando Deus nos transforma, Ele nos regenera. Isso não é nada menos, nada mais que o Evangelho. Quando a gente passa a crer no Salvador, no Redentor, apesar de nós mesmos. E é interessante demais, irmãos, como eu já disse, que essa história ela foi registrada não com ferro, não com chumbo, não talhado na parede, na pedra. Elas foram registradas em algo muito mais forte que ferro, que chumbo e que pedra. Foi registrado o quê? Na palavra de Deus, que vai durar para sempre, até a volta do nosso Redentor.
Então, foi registrado aqui, está guardado, para também nos acalentar, para nos confirmar na fé. Jó queria, irmãos, que gostaria que todos soubessem que ele era inocente. E ele deixou isso claro para muitos, deixou isso claro para nós aqui hoje. E ele deu o testemunho de fé, que ele sabia que de uma forma ou de outra, ele seria resgatado, ele seria salvo, ele tinha um Redentor. E tem algumas coisas aqui muito interessantes, irmãos, para a gente tratar nesse texto. Uma coisa é a convicção. Eu sei. Sabe de nada, Jó? Você não sabe de nada. Você está aí todo arrebentado. Não tem nada, não tem ninguém. Mas Jó diz, eu sei. Eu sei. Sabe de quê, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. O vive aqui não é só que ele está vivo. Vive e atua, é atuante. Esse é o sentido aqui. Ele age. O Redentor é o Goel, é o resgatador. Vocês lembram do Boaz? Do Goel? Aqui. É aquele que vai e resgata, salva. Qual que é o resultado disso? Aí ele fala, ao final de tudo, a visão escatológica de Jó, ainda que embrionária, irmãos, ainda que seminal, começando aqui, ele diz, ao final de tudo, Deus fará uma intervenção definitiva. E aqui tem um sentido forense, ele estará de pé, como autoridade que é, Deus estará sobre todos. E essa ideia forense é a ideia de salvar ou condenar. Então Jó, ele tem tudo isso em mente, já pensando no juízo e pensando na redenção no juízo final. E Jó, aí nos versículos para frente, ele tem também, de forma muito clara, esse juízo que depois alcançará aqueles que se dizem justos, mas não são. Mas, o que nós precisamos entender aqui nesse versículo 26 e 27? Que ainda que não tão detalhada, ainda que no meio de uma narrativa, uma poesia bem controversa, Jó está falando da ressurreição do corpo. Ele sabe que ele é corpo e espírito. Ele é corpo, é alma. Ele é feito de duas partes. Uma parte que é matéria e uma parte que não é matéria. E ao final, o Senhor juntará essas duas coisas. Exatamente o que depois é desenvolvido com muito mais propriedade no Novo Testamento. Abre para mim aí 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42 e 44. Olha o que Paulo diz. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em Jesus, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Dadas as devidas proporções, é exatamente isso que está acontecendo com Jó. É claro que depois Jó vai ser restaurado, nós sabemos disso. Mas, em parte, é isso que acontece com ele. Em parte, é isso que acontece conosco todos os dias. Porque Paulo não fala que se o grão de trigo não morrer, ele não vai brotar? É assim. Irmãos, para que a gente possa encontrar o Salvador, até caso ele não nos sustente até o último dia quando ele voltar, nós vamos semear esse corpo de corrupção, desgastando todo dia aqui para a glória dele. E aí, irmãos, concluindo diante dessas coisas, ele sendo esmagado, ele falando, Deus me abandonou, e aí ele se volta, mas eu creio, Deus pode ter me abandonado, Deus pode não me responder mais e me deixar de lado, mas eu sei que de um jeito ou de outro, o meu Redentor, o meu resgatador vive. E diante disso, irmãos,
às vezes a dor e sofrimento que passamos, ela é intensificada pelas pessoas que estão à nossa volta. Isso pode acontecer. Qual de nós pode controlar 100% a língua? Nenhum de nós. Da mesma forma que às vezes pessoas intensificam a nossa dor, nós também intensificamos a dor de outros. E isso vem de Deus. Deus encaminhou esses amigos de Jó. Deus não sabia o que os amigos dele iam falar? Claro que sabia. Só que Deus não tem parte com essa tortura que os amigos de Jó estão fazendo. Assim como Deus não tem parte quando eu e você usamos mal as palavras nas situações que Ele coloca diante de nós. Deus conduziu, Deus levou os amigos de lá sabendo que o que os amigos iam fazer ia contribuir com o propósito que Deus tinha para com Jó. Mas Deus não era responsável pelo pecado dos amigos. Os amigos, eles eram responsáveis e foram responsáveis. Eles eram responsáveis e foram responsabilizados pelos seus atos e palavras. Isso a gente vê no final do livro de Jó. Foi isso, Deus conduziu Elifaz, Bildade e Zofar para eles fazerem o que eles fizeram. Mas eles são responsáveis e eles foram responsabilizados. E o que eles fizeram, embora terrível, irmãos, contribuiu para o propósito de Deus com Jó. Mas eles foram responsabilizados e tratados pelo pecado. Quando parecer, irmãos, que Deus desamparou você, alguém da sua família, lembre-se que quando parecer que desamparou, só parece. Deus não desamparou de verdade, porque nas Escrituras nós vemos diferente. E como que nós devemos fazer para que não pareça tanto que o Senhor nos desamparou? Lendo a palavra, meditando na palavra, orando. E aí Deus vai derramando graça sobre nós, e Ele vai manifestando a sua graça e a bondade sobre nós, como Ele fez com o seu povo, em toda a Escritura. E quando a gente passa a meditar em quem Deus é, as obras do Senhor, nós precisamos lembrar que a maior expressão de graça e bondade é Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, Jó não sabia disso. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem é Jó? Deus vai mandar. Deus vai mandar um Redentor. Deus vai mandar um resgatador. Quando, Jó? Como é que vai ser isso? Jó não tinha essa resposta. Hoje, irmãos, nós temos Cristo Jesus, é o nosso Redentor, Ele é o nosso resgatador. E muito embora a gente não saiba como vai se dar quando a gente passar dessa terra, a gente sabe que num abrir e fechar de olhos, nós estaremos diante do nosso Senhor, gozando das delícias eternas, se Ele ainda não tiver voltado definitivamente. Nós não sabemos como se dará o retorno do Senhor, quando Ele vier sobre um cavalo, na coxa escrito, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nós não sabemos exatamente como isso vai acontecer. O arrebatamento, a terra, o mar, vão entregar os seus mortos. Aqueles que tiverem morrido, virão pelos ares como o Senhor. Como? Haverá um trovão do oriente para o ocidente. Como que serão essas coisas? Nós não sabemos com detalhes, mas hoje nós temos muito mais coisas do que Jó tinha, e isso tem que fortalecer o nosso coração, irmãos, para a gente confessar que Jesus é o nosso bendito resgatador. Ele é quem salva, Ele é quem redime, Ele é quem nos deu a fé. E se Jesus deu a fé, irmãos, ela vai permanecer. Ela não vai embora, ela vai permanecer. O que nós devemos fazer é nos encher do Espírito, nos encher das coisas do Senhor, para que cada vez mais a gente dê testemunho dessa fé.
mesmo que as situações sejam totalmente contrárias. Mesmo que as circunstâncias sejam totalmente contrárias. Nós precisamos nos agarrar a essa fé. Jó, irmãos, deu um testemunho maravilhoso de fé. E é interessante que Jó, ele não falou assim: eu sei que Deus vive e vai me redimir. Eu sei que há um Deus que salva. Eu sei que Jesus é Salvador. Tem algo aqui, irmãos, muito especial que nós devemos guardar no nosso coração. Jó, ele se dirige ao seu Redentor de forma direta e apropriada. O meu Redentor vive. Não é um Deus genérico. Não é um resgatador genérico, é o meu Redentor, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é Ele quem vive, e mais cedo ou mais tarde, Ele há de se manifestar e me resgatar de uma vez por todas. Como que tem sido o nosso relacionamento com Cristo? Apropriado dessa forma? Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Eu conheço, eu ando com Ele, eu creio nele, eu me apego a Ele. Diante de tudo isso, irmãos, eu creio que para nós hoje, o que há de mais importante é que nós possamos desenvolver um relacionamento cada vez mais pessoal com o nosso bendito e amado Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, fique de pé, vamos orar. Santo Deus, a Tua palavra é a verdade, Pai. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos, ó Pai, que as circunstâncias, por mais que as circunstâncias às vezes sejam contrárias e difíceis, elas estão na sua mão. Nada foge do seu controle, Senhor. Que a gente possa crer nisso. Por mais que às vezes as pessoas que nós mais amamos sejam as pessoas que mais nos machucam, que nós possamos entender que muitas vezes também é assim que nós fazemos. E que isso trate o nosso coração para que nós possamos pedir perdão sincero e nos fortalecer no Senhor, apesar do que as pessoas digam, que nós possamos nos agarrar naquilo que o Senhor disse em nosso favor. Que nós nunca, Senhor, achemos, que a gente nunca venha achar que o Senhor nos desamparou. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama sobre nós amor, bondade, guarda o nosso coração, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor e nessa caminhada, com a convicção de que o Senhor está conosco. E tudo que nós passamos é muito bem controlado pelo Senhor para nos levar onde o Senhor quer nos levar. No nosso caráter cristão, na humildade, na maturidade do Senhor. Ó Deus, e que o que mais nos motive nessa terra seja a certeza da vida eterna. Que não sejam, Senhor, os tesouros desse mundo, que não sejam as promessas desse mundo, mas que o que mais alegra o nosso coração seja a certeza da vida eterna. Faz isso comigo, Senhor. Faz isso com a Tua igreja. Que nós possamos ser consolados e alegrados nessa verdade, para a glória do Teu santo e bendito nome. E o povo de Deus diz amém.